No bate-papo de hoje, vamos explorar alguns pontos cruciais para o mercado imobiliário brasileiro, com foco nos escritórios. Vamos respostas para duas perguntas: como anda o termômetro do mercado imobiliário e qual a perspectiva dos empresários para o futuro? O empresário acredita que amanhã será melhor do que hoje, mas isso levanta duas grandes dúvidas: como alocar os funcionários e qual a melhor estratégia diante das atuais condições. Vamos agora aos dados de duas grandes metrópoles, Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui diz que a taxa de vacância de escritórios é de 35%. Isso significa que a cada 100 metros quadrados, 35 estão desocupados, estão sem locação, e isso preocupa um pouco os grandes empresários. No Rio de Janeiro, a situação é bem semelhante, segue aqui um pouco como São Paulo. A relação é de 35% também. Essa taxa de vacância acaba acarretando em prejuízos, já que o imóvel desocupado não gera receita para o proprietário. Um dos fatores que ajudou muito para essa questão da vacância foi a pandemia. Na pandemia, muitas pessoas tiveram home office, tiveram seu local de trabalho sendo feito em casa, acabaram que tiveram o costume de trabalhar no seu próprio lar e não viram essa necessidade de ficar se deslocando até o trabalho, uma vez que o seu trabalho daria para ser feito de casa mesmo. E na pandemia, as cargas horárias de trabalho também mudaram. O que era de 8 às 18 passou a ser muito mais, ou então uma relação um pouco mais fácil de se lidar. Às vezes a pessoa trabalha um pouco de manhã, mais um pouquinho à tarde e um pouco à noite. O próprio funcionário, a própria pessoa, passou a fazer os seus horários. Um outro ponto que foi fundamental para esse cenário atual: em 2020, o mercado imobiliário ele sofreu um boom em relação a construções. Foi construído muitos novos prédios, foi liberado crédito muito fácil, taxas de juros muito baixas para poder fomentar a economia brasileira, e novos prédios foram surgindo. Houve uma vasta construção, hoje tem um estoque grande e por isso ocorre a vacância na questão dos aluguéis. Esse foi um ponto crucial para esse cenário atual. Contudo, essa grande oferta de novos prédios ainda está sendo absorvida pela população. O mercado está um pouco lento em relação à aquisição. Tem mais prédios e menos pessoas para adquirir. Então, é normal que ocorra essa vacância. De tempos em tempos, o mercado imobiliário ele se renova, ele abaixa as taxas e aí sim, tudo se encaixa no normal. O ciclo de mercado dos escritórios não é instantâneo. Demora um tempo, desde a sua concepção até a sua concretização. Isso afeta um pouco a bolsa de valores, porque se há uma grande taxa de vacância dos fundos imobiliários, acaba afetando no pagamento dos aluguéis para os acionistas e até mesmo para as grandes empresas proprietárias. Por isso é importante você diversificar o seu patrimônio tanto nos fundos imobiliários como nos imóveis físicos. Imagina comigo, se uma empresa é detentora de um prédio inteiro e aí você tem uma outra única empresa locando todas as salas. Se essa empresa quebra ou se essa empresa troca de sede, você fica com o prédio inteiro vago, o prédio inteiro sem receita. Então, quando você aloca um pouco de dinheiro em um prédio, aloca mais um pouquinho em outro empreendimento, você diversifica e acaba não te prejudicando tanto, porque se um sair, você tem a sua receita um pouquinho abalada, mas não é total. Então faz sentido tanto para os fundos imobiliários quanto para os imóveis físicos. Algumas conclusões que nós tomamos, baseado nos estudos que fizemos, é que a procura por espaços mais reduzidos e mais bem localizados está maior. Hoje não é necessário um escritório muito grande por conta do home office. Muitas pessoas conseguem realizar o trabalho de casa e aí acaba sendo mais vantajoso para as empresas procurarem espaços menores, reduzindo custos e também ajudando na locomoção ali diária e também ajudando na logística, na locomoção do dia a dia. E por um outro lado, escritórios que não oferecem comodidades aos seus inquilinos podem enfrentar vários desafios. Hoje é cada vez mais comum você ver prédios comerciais onde tem restaurante, tem academia, tem tudo ali na palma da mão da pessoa, gerando um conforto e uma comodidade a mais. Os prédios mais antigos que não têm isso estão tendo dificuldades em se manter. Enfim, o mercado imobiliário está em constante transformação e os empresários precisam ficar atentos às mudanças e às demandas que estão ocorrendo no novo mercado de trabalho. E se você gostou desse bate-papo, deixe aqui o seu like, deixe também uma sugestão de conteúdo para o próximo vídeo. Até lá!